João vai dizer na sua primeira epístola, aquele texto famoso: não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Então esse ensinamento bíblico, ele é bíblico e é sadio. Contudo, não sei se você, nas suas leituras diárias ou quando você passou por Atos, você percebeu isso. Essa verdade dos bereanos, de homens de um grupo que tinham grande discernimento, que estavam lá sempre verificando na Bíblia se aquilo que tinha sido pregado é realmente verdade. Esse ensinamento, ou essa parte de Atos 17:11, ela tem abafado a verdade principal desse verso, que é importantíssima. A ênfase que se dá nessa questão abafa a ideia principal do texto, que não é aquilo que normalmente nós citamos e falamos acerca dos bereanos. A maior virtude dos bereanos, segundo o texto, segundo o verso, não é o fato de que eles examinavam as Escrituras para ver se o ensino de Paulo ou de qualquer outro pregador era verdadeiro. Não é isso. Essa prática dos bereanos é apenas a explicação de Lucas sobre algo muito mais importante que os bereanos faziam. Lucas vai dizer que os bereanos, eles eram de nobre nascimento. E eram de nobre nascimento em contraste com quem? Com os de Tessalônica. Se você observou na leitura, é isso que Lucas diz. Olha só, novamente aí para o texto, ele diz: os bereanos eram de caráter mais nobre do que os de Tessalônica. Então, preste atenção. Para a gente entender o caráter nobre dos bereanos, o que a gente precisa fazer? Entender quem foram os tessalonicenses. Isso está descrito no início do capítulo que nós lemos. Se você observar do verso 1 ao verso 4, Paulo e Silas, diz aí o texto, que eles, tendo passado por duas cidades, Anfípolis e Apolônia, passaram por aquelas duas cidades e depois chegaram lá em Tessalônica, onde existia uma sinagoga judaica. E segundo era costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados seguidos, diz o texto, ele explicou que o Cristo deveria sofrer e deveria ressuscitar dentre os mortos. E aí diz o texto que alguns dos judeus foram persuadidos e eles então se uniram a Paulo e Silas, ou seja, eles creram no Evangelho. E além desses judeus, diz o texto que muitos gregos e várias mulheres de alta posição também creram, que diz aí os 4 primeiros versos de Atos 17. E como nós já sabemos, já de tempo, de estudos, de leitura, de pregações, o povo judeu era um povo que acreditava, que amava, que defendia e, se preciso fosse, morria pelas Escrituras. Ou seja, deveria ser natural para os judeus abraçar uma mensagem. Claro, gente, deveria ser muito natural para os judeus abraçar uma mensagem que demonstrava o cumprimento das promessas contidas lá no Velho Testamento. Por isso, observe aí no verso 2, por isso que Paulo, diz o verso 2, discutiu com eles a partir das Escrituras. Porque eles amavam as Escrituras. E segundo o apóstolo, verso 3, o Cristo deveria sofrer e deveria ressuscitar dentre os mortos. Então Paulo foi lá, pregou,
Judeus se converteram, gregos se converteram, mulheres de alta posição se converteram, e o resultado foi que essas pessoas, ao ouvir a mensagem, então creram, foram salvas. Mas vai dizer o verso 11, que nós lemos no início, que isso não aconteceu com o pessoal de Tessalônica. E por que isso não aconteceu com o pessoal lá de Tessalônica? Vamos ler do verso 5 ao 9. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason a alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Gente, por não acreditar na mensagem pregada por Paulo, os judeus de Tessalônica, eles armaram um tumulto na cidade contra o apóstolo. Eles manipularam, eles criaram uma situação contra Paulo e Silas. Eles fizeram acusações mentirosas, infundadas, eles caluniaram, eles faltaram com a verdade. E aí, diante desse contexto, Paulo e Silas vão e fogem para Bereia. Olha o que diz o verso 10. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. É nesse contexto, diante de tudo que eu falei aqui, que o narrador elogia o caráter nobre dos bereanos. É nesse contexto que Lucas vai, no verso 11, fazer o contraste entre os de Bereia e os de Tessalônica. Então, eu li o verso 11 e estou mostrando o contexto para vocês no qual ele está inserido. E aí, raciocina comigo, se Lucas está fazendo um contraste, nós devemos entender que a virtude dos bereanos era o oposto do erro dos tessalonicenses. Entendeu? E o que é que isso nos mostra? Que a principal virtude dos bereanos não é aquela que normalmente nós ouvimos falar. Não significa que eles não tenham aquela virtude que nós conhecemos e falamos. Mas a principal virtude dos bereanos não está ligada ao fato deles confirmarem na palavra que Paulo pregava. É uma coisa muito mais excelente, que é o que eu quero trazer para vocês essa noite. Só que fica abafada e fica escondida porque nós temos o costume de, ao ouvir a palavra bereano, já ligar esse povo, esse grupo, aquilo que a gente já tem em mente. Então, se fosse assim, o erro dos tessalonicenses teria sido o quê? Acreditar rapidamente no Evangelho. Já que existe um contraste na palavra de Lucas, o erro dos tessalonicenses seria o de quê? Ao contrário dos bereanos, acreditarem muito rápido no Evangelho. Mas nós sabemos, pelo texto que lemos do verso 5 ao 9, que não foi isso que aconteceu. Eles não acreditaram rapidamente, eles criaram uma confusão enorme ali. Então, segundo Lucas, a virtude dos bereanos era o oposto do erro dos tessalonicenses.
Verso 11 que nós lemos: os bereanos, diz o texto, receberam a mensagem com grande avidez. Ou seja, diferentemente dos de Tessalônica, os bereanos não duvidaram, eles não resistiram à mensagem do Evangelho. Diferentemente dos de Tessalônica, os bereanos não perseguiram os pregadores. Diferentemente dos de Tessalônica, os bereanos não dificultaram a pregação do Evangelho, não perseguiram os mensageiros. Essa é a verdade muitas vezes esquecida, deixada de lado, mas que precisa saltar aos nossos olhos e estar em evidência aqui no verso 11, para a gente perceber as consequências por trás delas, que é o que eu quero trazer para vocês aqui. Então, normalmente, o que se enfatiza ao ler esse verso, resumindo, é o discernimento dos bereanos. No entanto, a ênfase encontra-se na aceitação ávida, desejosa dos bereanos pela palavra de Deus. Há um comentarista bíblico muito famoso chamado Matthew Henry. Ele diz o seguinte sobre esse verso 11 de Atos 17: os bereanos não prejulgaram a causa, nem foram embora com inveja dos administradores dela, como os judeus em Tessalônica o fizeram.